Olá, prezados alunos e demais ouvintes. Meu nome é Vitória de Santana Amorim Ramos, sou aluna da graduação da Unesp de Franca e possuo bolsa de iniciação científica financiada pela CNPq. Desenvolvo a minha pesquisa junto ao braço de estudos medievais do grupo escrito sobre os Novos Mundos e, no momento, trabalho através de duas crônicas do século XV, a Guerra das Rosas e o uso da moral cristã para caracterizar positiva ou negativamente as ações dos nobres e do soberano. Hoje venho lhes falar sobre uma das fontes da minha pesquisa, chamada Chronicle of the Rebellion in Lincolnshire, ou apenas Rebellion, a qual trata sobre uma rebelião ocorrida no condado inglês de Lincolnshire em 1470. Tal revolta se dá contra o governo de Edward IV, o qual, durante o decorrer da guerra, disputou o trono inglês com Henry VI da dinastia Lancaster. Antes de adentrarmos na fonte, convém ressaltar um pouco sobre o que foi a guerra e o autor da crônica. O conflito da Guerra das Rosas faz parte de uma temática geral e recorrente na Idade Média, que são as guerras dinásticas. Essas geralmente ocorriam por dois principais motivos. O primeiro e mais comum era quando um soberano ele morria e não deixava nenhum herdeiro legítimo ou indicação sobre quem deveria assumir o trono. Dessa forma, o que acontecia era que dois ou mais nobres eles passavam a disputar pelo direito de governar esse reino. Como as famílias reais da Europa elas eram muito ligadas entre si, a maioria eram parentes, possuíam uma ligação sanguínea, isso geralmente acarretava na disputa entre dois reinos por esse trono. O segundo motivo, a segunda forma de guerra dinástica, e na qual a Guerra das Rosas ela se encaixa, são as que acontecem por descontentamento. Isto é, quando os nobres e os súditos de determinado reino passam a ficar descontentes com determinadas ações do soberano e optam por destituí-lo, causando assim o que nós conhecemos como uma guerra civil. Sobre a fonte, destacam-se três características técnicas: a língua, a autoria e o seu tamanho. No que concerne à linguagem, até o século XIV, a tradição escrita ela era majoritariamente em latim. Porém, essa era uma língua muito restrita, apenas clérigos de altos cargos sabiam realmente falar. A partir desse período, ela passa a ser substituída por línguas mais comuns no território e que facilitem a difusão do documento, sendo no século XV o inglês vernáculo o mais aceito. Sobre o cronista, destacamos o seu anonimato. A crônica ela não nos dá indícios nenhum no seu texto de qual posição o autor ocupava ou de quem ele poderia ser. A única coisa que nós podemos afirmar é que ele era uma figura muito próxima de Edward IV, pois no decorrer da sua narrativa ele consegue apresentar cartas privadas trocadas entre o rei e os seus demais nobres, estratégias estabelecidas para conter a rebelião e as reações do soberano no decorrer dos eventos. Por fim, ressaltamos que a Rebellion ela é uma crônica curta. Ela foi escrita para imediata circulação, estima-se que ela foi desenvolvida uma semana após os eventos, mostrando que o seu propósito era uma imediata difusão, sendo que muitos estudiosos eles consideram que ela é uma crônica de propaganda do governo York. A questão mais importante sobre ela é que ela foi uma das primeiras crônicas consideradas oficiais. Isso é, ela foi uma das primeiras crônicas inglesas desenvolvidas sobre a tutela direta do soberano e feita para destacar a sua realeza e ressaltar as suas virtudes em oposição aos vícios dos seus revoltosos. Tais características eram comuns em escritos maiores, tais como as crônicas de exemplo ou os tratados cavaleiros,
que eram escritos para mostrar como o soberano deveria se portar no governo, ou no caso dos tratados de cavaleiros, como os cavaleiros deveriam se portar em batalha. Portanto, nós temos um documento que teve uma grande importância no reinado de Edward IV e para a dinastia York, e que consegue nos fornecer em poucas páginas muitas informações sobre os padrões morais e os comportamentos, as virtudes que se eram esperadas do governo régio, do governo, nesse caso de Edward IV. Entrando na narrativa propriamente, o cronista ele parte de uma grande acusação, que é a traição de dois nobres muito próximos de Edward IV. O conde de Warwick, que era seu primo, e o duque de Clarence, que era seu irmão. Assim, em todo o desenrolar do documento, o autor assinala a verdadeira realeza de Edward IV e a sua confiança nesses nobres, enquanto ambos tramavam contra a sua mais nobre pessoa, desejando seu fim e efetuando o não natural ato da traição. Neste caso, o autor ele mostra ainda mais o seu descontentamento ao afirmar que, além de trair o soberano, ambos declaravam estar reunindo súditos e tropas para se juntar a ele no combate dos revoltosos como fiéis súditos de Edward IV. Dessa forma, o rei ele só teria ficado ciente da traição quando o Sir Robert Welles entrega a sua confissão, comprovando a partir de cartas as comunicações feitas entre Warwick e Clarence com os revoltosos. Uma característica muito importante ressaltada pelo cronista é de que o Sir Welles ele deu a sua declaração quando não tinha mais medo da morte e pedia perdão pelos seus pecados e pelo não natural ato cometido, tendo sido falsamente enganado pela maldade desses dois nobres, que, embora não se juntassem aos embates, foram os responsáveis por fomentar a ira dos súditos. Constrói-se a imagem misericordiosa de Edward Plantagenet, afirmando em todo o decorrer da crônica que ele não deixou cair a justiça sobre os seus súditos, condenando apenas os confessados líderes da rebelião e concedendo a Warwick e Clarence o perdão real. Podemos perceber que a crônica ela possui então dois imediatos objetivos. O primeiro de avisar os súditos e aliados a vitória de Edward IV sobre os revoltosos, o que era mais comum que esses documentos fizessem. E o segundo de consolidar a sua virtuosa imagem, enquanto culpabilizava os seus inimigos, apontando-os como homens de atos viciosos e maldosos. O uso da moral cristã nas relações de poder entre reis, nobres, clérigos e demais súditos se apresenta durante toda a Idade Média. Uma das reflexões que apresento na pesquisa concerne a alteração nas virtudes necessárias à figura régia, ou seja, em determinado momento de turbulência ou de paz no reino, eu trabalho quais são os aspectos nobiliárquicos vistos como imprescindíveis ao poder régio e à figura do soberano. Atualmente, ainda nos encontramos em situações nas quais, em momentos de adversidade, olhamos aos que se encontram acima de nós, seja por hierarquia ou por admiração, e esperamos determinadas atitudes deles, as quais nem sempre são supridas. Para saber mais sobre essas e outras questões relevantes aos valores cristãos dos dois lados do Atlântico, convido-os a acessarem o acervo digital disponível no site Grupos Escritos sobre os Novos Mundos. Agradeço a atenção e até a próxima!